Mas antes, a avaliação da partida, o que significa essa classificação para o Vasco, Bruno Prado? Bom, foi um jogo bem aberto, né? Cheio de viradas, enfim, foi um 3-3. Como o Vasco viveu contra o Água Santa já na fase anterior, né? O Vasco tomou uma virada, empatou no fim. Ontem foi um pouco diferente essa ordem dos gols. Mas é legal pro Vasco que hoje o Fortaleza é um time melhor que o Vasco. Fortaleza tem feito campanhas melhores que o Vasco. Aí é um mata-mata, o mata-mata ele dá uma igualada nas coisas, e o Vasco não perdeu lá, foi importante não perder lá em Fortaleza, né? Se ele volta de lá com uma derrota, seria um outro cenário. Provavelmente no Campeonato Brasileiro, pontos corridos, o Fortaleza vai acabar na frente do Vasco, como tem acontecido quase todo ano. Fortaleza é um time hoje melhor, mais estruturado, mais tranquilo que o Vasco. Mas no mata-mata fica uma coisa mais aberta e o Vasco foi buscar resultado. O Vasco tem alguns jogadores que são importantes ali, que são decisivos, principalmente assim, um jogo. Para ser mais consistente nos pontos corridos, você tem que ter uma organização melhor, um conjunto melhor, enfim. Mas tem alguns jogadores do Vasco que decidem, que nem o Verratti. O cara faz gol. Então, num jogo assim, uma bola sobra, é um cara que faz gol. O Payet mesmo, no gol do Piton, ele mete uma bola muito boa pro Lucas Piton, e o goleiro do Fortaleza, o João Ricardo, foi mal ali, para mim falhou. Mas o Payet é um cara que numa bola ele pode meter alguém na cara do gol, bater uma falta. Então, o Vasco tem alguns jogadores interessantes, mas assim, o conjunto todo não é legal. E os outros jogadores são, assim, o Mauro falou isso uma vez, eu concordo, assim, a SAF, você tem uma expectativa de um nível de jogadores mais altos. E tem alguns jogadores no Vasco que, assim, poderiam ser contratados sem a SAF. Que vai o David, o Adson, o Maicon, zagueiro, que são jogadores experientes, que jogam aí no futebol brasileiro, jogaram em outros clubes, o Léo. Não são necessariamente ruins, mas na SAF você tinha uma outra expectativa, né? Um outro nível de jogadores. Esses jogadores, alguns deles pelo menos, poderiam estar no Vasco antes da SAF. Mas é importante passar também para a autoestima, né? Para jogar com fases mais importantes da competição e contra um time que hoje é melhor e é mais organizado que o Vasco. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like, pode mandar para cá também a sua opinião, a sua mensagem através das redes sociais e também do nosso chat aqui do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vasco classificado, mas foi na emoção, hein, Vamp? Foi na emoção, Vasco 3-3 com o Fortaleza e nos pênaltis 5-4 para o Vasco da Gama. Vampeta. Um jogão, né? De viradas e viradas. Houve duas falhas para mim em 2 gols. Mas é o seguinte, Pedro, bom pro Vasco. O Vasco tá aí nessa turbulência aí da SAF e tudo. Passa, embolsa mais um dinheiro, né? Vai passando de fase na Copa do Brasil. Chega o treinador português, agora igualou, 10-10. O Campeonato Brasileiro agora são 10 estrangeiros, treinadores estrangeiros. Tem 6 portugueses e 4 argentinos. Dá 10-10. Dá uma tranquilidade maior, né? Pega uma equipe muito forte, que é a equipe do Vojvoda, muito bem treinada, né? Nos confrontos, soube segurar a onda lá em Fortaleza e está na próxima fase. E o próximo jogo do Vasco já é contra o Flamengo, hein? Dia 2 de junho. Já dia 2, né? Dia 2 de junho, às 4 da tarde, jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o próximo compromisso do Vasco, tem clássico pela frente, parada dura. Aí dá tempo o treinador treinar aí, vai ter o quê? Uns 10 dias? Hoje é 22. 11 dias para treinar. O treinador que chegou, ganhou esse tempo. O Vasco da Gama, portanto, anunciou a contratação, tá feito, Álvaro Pacheco, de 52 anos. O português chega ao clube de São Januário com contrato até o fim da temporada e possibilidade de renovação por mais uma. Pacheco foi eleito o 3º melhor técnico do campeonato português neste domingo, em premiação do jornal Record de Portugal. O treinador comandou o Vitória de Guimarães e o Estoril durante a temporada 23-24. No Vitória, ele comandou 26 partidas, terminou em 5º lugar no Campeonato Português. Foram 14 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Álvaro Pacheco e a sua comissão técnica desembarcaram no Rio de Janeiro na noite deste domingo. Os novos profissionais foram apresentados ao clube na manhã da segunda-feira no CT Moacir Barbosa, onde conheceram as instalações, o elenco e acompanharam as atividades. Com muita emoção, Mauro César, o Vasco passou pelo Fortaleza na Copa do Brasil. Mauro. Acho até que dessa vez é muito mais aceitável, né, a dificuldade que o Vasco teve em relação ao que foi com o Água Santa, né, que foi até mais dramático, porque vencia, tomou uma virada e foi buscar o empate e levou nos pênaltis. Ontem, de novo nos pênaltis, sobreviveu
Para o Vasco é muito importante, porque o Vasco não disputa nenhuma competição internacional, o Fortaleza joga a Copa Sul-Americana, né? Enquanto o Fortaleza jogava agora contra o Boca, na semana passada, o Vasco não joga. A Copa do Brasil só e brasileiro. E a eliminação precoce faria com que o Vasco ficasse só de novo no Brasileirão, como foi no ano passado, quando muito cedo saiu da Copa do Brasil. O Vasco dificilmente vai ganhar a Copa do Brasil, não é um candidato ao título, é pouco provável que vença, mas além do aspecto financeiro, é importante avançar para manter o time em atividade nas quartas-feiras de Copas, né? Isso é importante até para a autoestima do próprio torcedor do Vasco. Mas acho que tem um problema maior aí, que não é o time, né? Essa questão da SAF, as informações que chegam dos companheiros que estão cobrindo atentamente essa possível venda da SAF do Vasco pela 777 para os donos das empresas que patrocinam o Palmeiras, pelo jeito não vai acontecer. Sim. E também, se acontecesse, seria um negócio muito polêmico, né? De conflito de interesses. E na prática o Vasco viraria o quê? Um satélite do Palmeiras? Porque vamos pensar aqui, a presidente do Palmeiras, ela patrocina o clube lá com a sua empresa, suas empresas e tal. O Palmeiras faz investimentos pesadíssimos, faz investimentos altos, mas não é o que mais investe. O que mais investe é o Flamengo. Alguém acha que o Vasco, sendo comprado por eles, teria investimentos mais altos que o Palmeiras? Acho que não. Acho pouco provável. O Vasco ia virar um satélite do Palmeiras. Se esse negócio aí, você virar uma sucursal do Palmeiras. E fora... Volta à Rádio Jovem Pan, fala, Vamp. E fora, Malda, assim, vamos supor, né? O Vasco contratou um jogador de 20 milhões, de 10 milhões de euros. Aqui no Palmeiras eles vão querer também Exato. Cadê? Contratou lá? Contratou no Palmeiras. O Vasco contrata um craque. Ou o Palmeiras também. Ou o Palmeiras, vice-versa. Aí o torcedor vai ficar, mas a gente tá precisando aqui no Vasco também. Aí contratou lá no Palmeiras. Tem tudo isso. Eu sei que existe proibição na lei, então a Leila Pereira, agora ela vai concorrer a mais 3 anos de Palmeiras, vai concorrer à reeleição. Ela não pode ser presidente do Palmeiras e dona de uma SAF. Por isso que estava entrando, né, o marido da Leila Pereira, o José Roberto Lamáquia, que aí sim, né, poderia fazer essa operação. Mas teria esse conflito de interesses que a gente citou. Seria muito difícil você administrar essas duas equipes, esses dois gigantes do futebol brasileiro, Palmeiras e Vasco da Gama, Bruno Prado. Seria um caso que geraria com certeza discussão, debate, e poderia, uma situação como essa mesmo que o Vampeta falou, contrata um cara bom ali, por que não contrata aqui? Os dois, a Leila e o marido, o senhor Lamáquia, eles iam o tempo inteiro querer separar. A Leila é presidente do Palmeiras, quem tá tocando, quem é o dono da SAF do Vasco é o Lamáquia. Mas teria essa coisa, principalmente em momentos de crise. Então, pelo jeito, o senhor Lamáquia desistiu, né, de comprar. Pode ser que ele faça outros investimentos no Vasco, compra de name rights do estádio, enfim, outro tipo de investimento. Mas o Vasco também tem uma situação ainda com a 777 que não está resolvida, né? O Vasco ele tem uma liminar. Liminar é uma decisão provisória, uma liminar pode cair a qualquer momento, em que hoje a 777 foi afastada ali do comando do futebol do Vasco, mas é uma coisa que vai ter outros capítulos, né? Eles compraram o Vasco. Aí você pode discutir a gestão se é boa, se não é, mas eles compraram o Vasco e eles entendem, claro, que eles têm o direito ali do que eles compraram, eles podem vender, enfim. Então acho que é uma coisa que ainda, até para quem estiver interessado na compra da SAF do Vasco, enquanto essa situação jurídica, essa situação judicial não for resolvida, também é um investimento mais difícil de ser feito. A informação do Rodrigo Capello saiu aqui, ó. A empresa de Leila Pereira e Roberto Lamáquia esteve perto de comprar 70% da SAF do Vasco por 110 milhões de dólares, cerca de 566 milhões de reais. Eles pediram 120 à vista. Mas o conflito com o Palmeiras impediu um negócio. José Roberto Lamáquia desistiu do negócio para não atrapalhar Leila Pereira, sua esposa e presidente do Palmeiras. Leila deve concorrer à reeleição para mais um mandato no clube paulista. Além da compra de 566 milhões, Lamáquia teria de fazer os aportes que a 777 faria, ou seja, 270 milhões de reais em setembro deste ano e 120 milhões de reais em setembro de 2025. Porém, Leila Pereira passou a ser pressionada no Palmeiras por conta da possível compra de Lamáquia, que admitiu a pessoas próximas que não poderia prejudicar a Leila na reeleição do Palmeiras. Então, a informação aqui que envolve o Vasco e essa disputa
no controle aí do Vasco, entre a parte associativa e a 777 Partners. Falando de Vasco da Gama e Fortaleza, vamos às polêmicas de arbitragem. O pênalti do Marinho, começando pelo pênalti do Marinho, o árbitro não marcou toque na mão do Marinho, porém, após o auxílio do VAR, que sugeriu revisão do lance, a penalidade foi assinalada. Na madrugada de terça para quarta-feira, a CBF divulgou o áudio da conversa entre Wilton Pereira Sampaio e Wagner Heuwey, o árbitro responsável pelo assistente de vídeo. Nós temos aqui o lance e a gente tem também essa interação do árbitro com o VAR. Você confere aqui no Bate Pronto. Tô na área. Legal. Feito pra mim. Checa, tá? Como vou checar, ok? Vou checar. Vai checar, tranquilo. Isso, vai fazendo o procedimento, Wilton. Estamos checando. Vinícius falando. Para no contato. Ok. Para. Aqui também outro vai ser ângulo. feito. Daqui Outro também. ângulo. A gente está mostrando de trás do gol. 16,50. Vareu, ok? 50 tá Sim. Mais um. Aí, aqui para. Parece ser mão. Me dá a gola aí. Aguarde, vai fazendo o procedimento. É na mão, Tá. é na mão. Mais devagar, mais um pouquinho pra frente, mais. Dá um 30%, dá um 30%. É na mão, deixa aí. Olha se não pega primeiro no peito e depois vai na mão. Não, ele domina na mão. Só um instante que parece que pega na mão, tá? Só terminar de checar com calma aqui, vai. Só tem esse ângulo. Para nesse contato aqui. Preciso mais pra frente. Isso, vai. Checa aí, Wagner. Me dá as duas, me dá essa aqui junto com a de trás do gol. Vai checar. Mais pra frente um pouquinho, mais. Para aqui agora. Aqui corta a 16,50. Por favor. Me dá um 30% com a 16,50. Devagarinho, a 16,50. O Marinho fala que A 16,50 tá saindo. Dá um 30%. Tranquilo, Wagner, mas checa aí. Ok. Não, a bola vem de lá, Não. ele domina na mão. Para aqui, para nesse contato aqui. Ok. Não vem. Esse é o contato? Onde é o contato? Esse. Bota essas duas juntas comigo. Aí, agora dá um 30% devagarinho. É na mão. Wilton, te recomendo revisão possível penal, ok? O jogador bloqueia a bola com a mão no cruzamento. Cai, tá? Não vem. Essa câmera? Me dá um 30%, ela vindo mais. Bloqueia ou toca a bola com a mão? Ela vem de longe, ele abre o braço e bloqueia ela. Quer ver? Eu vou te mostrar. Vai. Eu vou te mostrar a distância. Wagner. Ok, ponto de contato pra mim. Vou parar no ponto de contato. Vai. Ok, Wagner. Esse é o aí, ponto de ok. contato, ok? Tem outro ângulo não, né? Sim, não, tem melhor, né? esse ângulo só. Lembra do anúncio, tá? Pênalti sem cartão, ok? Eu vou mostrar só 16,50 para mostrar como tava. Calma. 3, 2, 1, abrindo o áudio, ok? Após revisão, toque na mão do atleta que abre o braço, pênalti, ok? Calma. E o Wilton Pereira Sampaio saiu correndo, né? O VAR queria mostrar ainda um outro ângulo, enfim, o Wilton Pereira Sampaio já saiu para dar a decisão. Eu não teria marcado esse pênalti, Mauro César, e o VAR tentando convencer mais uma vez o árbitro, né? E inclusive os assistentes de VAR ali, eu não teria marcado esse pênalti. Eu vejo a bola bater no peito do jogador do Fortaleza, no peito do Marinho. A imagem não é muito conclusiva, né? E é incrível que assim, a posição do Wilton era muito boa. Ele não viu. Né? Árbitro de Copa do Mundo. Ele não conseguiu ver na hora. Se eu mostrar de novo, ele não tem ninguém na frente dele. Ele está perto do lance, ele tem uma visão boa do lance. Ele não percebeu nada, não viu nada. Enfim, mais um capítulo do VAR brasileiro. Né? Tem um ângulo que eles puxam, né? Que, assim, tem um ângulo que a bola parece que bate mesmo, né, diretamente no braço do Marinho. Mas por outro ângulo, eu tive a sensação de que a bola bateu primeiro no peito e depois foi pro braço. E o Marinho também, ele faz aquele movimento para ganhar impulso, que é normal, eu acho. Enfim, eu não sei se eu teria marcado esse pênalti. Vampeta. Qual país é que quer acabar com o VAR? Inglaterra. Inglaterra, né? Quer acabar com o VAR. Por quê, Pedro? Assim, agora a gente tem que, esse fim de semana a gente comentar agora o VAR, né? O VAR veio para resolver, a gente comenta o VAR, né? Teve o jogo do City, que confirmou o título. Não foi algo que interferiu no resultado, mas teve ali um lance polêmico, que a bola também bate no braço de
de um jogador do West Ham e o árbitro não marca nada, segue o jogo, o VAR também não se mete no meio e segue a partida, segue a vida, né? Aqui eles ficam procurando, ficam caçando vários ângulos, não sei o quê. Bruno Prado. E a Inglaterra começou mesmo esse debate para não ter mais o assistente de vídeo. Então, é um lance também que acho que não é conclusivo. Eu também achei que bateu no peito e no braço, não tenho certeza absoluta, então, a princípio, eu também não marcaria esse pênalti. Sobre o VAR, eu sou a favor que tenha o VAR, mas ele tem que ser melhor utilizado. Aqui fica essa coisa, né? Pelo menos não teve tanta gritaria nesse aí, né? Normalmente, quando a gente tem esses áudios, é uma bagunça que eu não sei como que os caras conseguem entender o que um tá falando. Aí vem uma voz do nada e começa a se meter no meio. Isso aí, pelo menos, foi mais tranquila a conversa. Mas essa coisa de ficar buscando o detalhezinho e isso aqui, falta aqui, a bola raspou. Eu acho que o VAR, ele deve existir para evitar bizarrices. Eu acho que é isso. Eu acho que com a tecnologia que tem hoje, eu acho que é ruim abrir mão de usar essa tecnologia a favor da arbitragem. É um lance claríssimo que o mundo inteiro viu o que aconteceu, aí só o cara que tem que tomar a decisão que não viu. E você não pode avisar o cara quando é uma coisa assim absurda. Olha, cara, você cometeu um erro aí absurdo, vou dar uma olhada. Acho que o lance que ilustra muito isso, que foi um pouco depois começou a vir mais forte a ideia do VAR. Isso no mundo, não foi por causa desse lance, mas acho que um dos últimos lances assim muito bizarros nessa situação do futebol brasileiro foi aquele jogo em que um Corinthians e Palmeiras, foi 2017, já faz tempo, em que o árbitro expulsa o jogador errado. Ele é uma falta, o jogador do Corinthians faz a falta e o árbitro dá amarelo para o outro jogador, que era o Gabriel, o volante. O Gabriel já tinha amarelo e acaba expulso. O jogador que fez a falta, que acho que foi o Maicon, não tinha amarelo. Se ele dá para o jogador correto, era um amarelo para o Maicon e o Corinthians seguiria com 11. Então, por isso que eu sou a favor que tenha o VAR. Para não ter esse tipo de lance ali, todo mundo sabia que ele errou o jogador. Né? Quem estava assistindo na televisão, quem estava no estádio também ficou sabendo. Só hoje com a tecnologia, vai no celular, olha. Então, isso eu acho que eu sou a favor do VAR para evitar isso, que aquilo é bizarro, pô. É só avisar o cara. Por que você vai permitir um erro tão bizarro daquele? Alguém olha, cara, você expulsou o jogador errado. Ok, mas não para ficar caçando coisinha, um detalhe, e tá um centímetro para cá, um para lá. Quando tem uma dúvida que não é totalmente conclusivo, decisão do campo. Eu acho que você tem que usar melhor. Eu não sou a favor do fim do VAR, não, por causa de um lance como esse que eu citei no Corinthians e Palmeiras. É bizarro que todo mundo saiba o que aconteceu, menos o cara que tem que tomar a decisão. Então, eu sou a favor que tenha, mas usar de outro jeito. Não ficar caçando coisinha, detalhezinho. Tem que ser explícito. Ó, teve um erro gravíssimo aqui, vamos corrigir. Senão, ó, tem uma certa dúvida. Decisão do campo, vamos seguir. E tem um outro lance. O pênalti do Maicon, que o Wilton Pereira Sampaio acaba voltando atrás. Nós temos o diálogo do VAR com o Wilton e também nós vamos analisar esse lance no bate-pronto da Jovem Pan. Ah, tá. Esse aqui a gente não tem o áudio. Mas a revisão foi muito rápida, né? Ele acabou marcando em campo como braço do Maicon e depois de ir ao monitor, o Wilton anulou a penalidade. A gente tem o lance, foi uma revisão rápida comparada com a do primeiro lance que a gente mostrou aqui. E nesse lance, sim, o VAR salvou o árbitro. Dá para dizer isso. Voltou atrás numa decisão em que havia errado no campo o Wilton Pereira Sampaio. Mauro, Vampeta e Bruno Prado. Isso aí eu acho que é o exemplo que o Bruno acabou de citar. Por exemplo, o VAR está impedindo que o árbitro cometa um erro crasso. Deveria ser essa a intervenção do VAR. Apenas essa, talvez, né? O VAR, enfim, e aí eles ficam buscando ângulos. O VAR não pode ser um árbitro paralelo, assim. Ele tem que ser para tirar uma dúvida clara, é isso. Eu sou a favor, mas usar direito, né? Não apitar o jogo junto com o VAR. Né? E mais do que o árbitro, né? Sim, é isso. E o árbitro pipoca. Pô, tem um monte de cara lá em cima. Eu vou com medo. Sim. E esse caso realmente acho que seria um erro grave, que não foi nada. O Maicon, a bola não bateu, não foi pênalti do Maicon. Aí foi uma correção correta, acho que é um lance bem claro. O primeiro lance, o do Marinho, não é um lance tão claro. É um lance que cabe discussão. Aí eu não lembro o que o árbitro deu no campo, se ele deu pênalti ou não no campo. Mas deveria prevalecer o que ele deu no campo. Ó, não está claro.
sua decisão, vamos embora. Esse aí era um lance claro que foi corrigido. E no áudio, inclusive o VAR aciona o Wilton e fala, ó, foi peito, hein, foi peito, bateu no braço. Enfim, aí o Wilton Pereira Sampaio, ele vai até o monitor, a gente exibiu aqui para você a imagem e não teve dúvida, né? Revisão rápida, e acho que lá fora os caras entenderam isso que o Bruno falou. A decisão tem que ser do árbitro de campo. Agora, se tiver uma dúvida, se for um negócio assim, sabe, muito escandaloso, aí você aciona o árbitro de vídeo, você tem esse recurso. Mas a decisão tem que ser sempre do árbitro, senão o jogo fica muito picotado, o jogo perde em emoção, perde, né, em tudo por conta dessas paralisações constantes do VAR.